foi o pastor Emílio. Já ouvi o pastor Emílio em vários momentos. Mas a minha admiração não é apenas pela maneira fácil de transmitir a palavra, mas a sua vida tem sido um exemplo como pastor, a sua família. Eu tenho um carinho muito grande, pastor Emílio, pela sua vida, um carinho, respeito, admiração, e essa ordem tem muita alegria de estar recebendo o amado querido colega. Irmãos, quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo a oportunidade dessa hora, também a diretoria da ordem pelo convite tão honroso para estar aqui com os irmãos. Gênesis 12, de 1 a 5. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. Apenas até aí. Que Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar, um lugar especial nas nossas vidas, o lugar, Senhor Deus, do teu povo te invocar, ouvir tua palavra. Senhor, obrigado porque aqui nós estamos entre os iguais. Senhor, só o Senhor é grande nesse lugar. Senhor, e entre os iguais nós reconhecemos, Senhor Deus, que alguns entre nós já te serviram, são maiores do que nós, os mais velhos que aqui estão. Nós pedimos sobre eles, Senhor Deus, a tua mão de poder, de graça, de misericórdia. Senhor, e agora quando acabamos de ler a tua palavra, nós te imploramos, Senhor, mais uma vez, fala aos nossos corações. Senhor, que nós, os pastores aqui agora, sejamos como se fôssemos uma só pessoa, olhando para ti, ouvindo a tua voz. Senhor, o teu Espírito pode realizar uma grande obra nesta noite em cada um de nós. Senhor, nós agora confessamos a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor, e nós agora, Senhor, pedimos, fala conosco, porque te oramos em nome daquele que é o nosso Senhor, o Senhor de cada pastor, o Senhor de cada igreja, o Senhor Jesus a quem pregamos diariamente. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. As pressões sobre a vida do pastor são inúmeras. Inúmeras. Nós vivemos, por exemplo, agora uma fase de uma pressão interessante. É a pressão da modernidade. Cada pastor tem que ter um método moderno. A disputa pastoral, parece que estamos vivendo um verdadeiro campeonato. Quem domina mais a fórmula tal de crescimento de igreja? Quem domina melhor a forma tal de formação de liderança? Quem domina mais o método X de supervisão pastoral?
Meu irmão e minha irmã, nós estamos diariamente com o sentimento de que estamos desatualizados. Parece que a vida pastoral está muito parecida com as inovações tecnológicas. Compra-se um aparelho aqui hoje, obtém-se agora um instrumento, daqui a pouco aquilo está ultrapassado. Um dia é G12, outro dia é igreja com propósito, outro dia é rede ministerial, outro dia é isso, é aquilo outro. Meu irmão, nós estamos de fato assim, correndo atrás de alguma coisa que nos resgate rapidamente. E eu não estou aqui criticando nenhum desses métodos, eu não estou aqui criticando nenhum mesmo, e acho, meu irmão, que pastor deve estudar sempre, que pastor precisa se atualizar, mas parece-me que nós estamos caminhando para um outro tipo de coisa, é o verdadeiro campeonato. Dificilmente você ouvirá um pastor falando em algum lugar, se esse pastor tem a igreja um pouco maior, ele vai conseguir, numa oração, numa frase, numa fala, contar quantos membros ela tem. Você faça parte de uma rede de relacionamento, de WhatsApp, alguma coisa assim, Facebook, logo você verá, pregando no congresso tal. Orem por mim. Tudo tem um tom espiritual, mas uma essência às vezes de carnalidade. Fotos na igreja, e a igreja lotada, todo pastor gosta. São os boletins nos corredores convencionais, um boletim da igreja para o irmão, tudo só para te ajudar e mostrar como tudo na minha igreja é organizado, como é grande, como é bem feito. Meus irmãos, há outros tipos de pressão, as pressões ligadas à administração da igreja. Relacionamento com liderança não é coisa simples. Alguns de nós lidam em igrejas que têm uma cultura de liderança difícil. Você, para resolver uma coisa simples, imediatamente aquilo se transforma em algo muito difícil. Você vai tratar com alguns irmãos algo que é pequeno, aquilo se agiganta. Algumas de nossas igrejas realmente são mais difíceis por causa da cultura de liderança. Está tomando conta, todo mundo está com medo, todo mundo está vigiando, todo mundo está ali, pare e passe com ele. Quando ele diz alguma frase, se ele diz a graça e a paz do Senhor, acende-se o sinal amarelo. Por quê? Porque o pastor anterior dizia bom dia. E esse negócio que a graça e a paz fica com um tom meio pentecostalizado. Graça e paz, a paz do Senhor. Teve um pastor que disse para uma pessoa, disse para ele, pastor, paz do Senhor. E ele disse, bom dia. A irmã disse, pastor, mas estou dando a paz do Senhor para o senhor. Ele disse, se a paz fosse minha eu daria, mas como era do Senhor, só o Senhor pode dar a paz. Aí chega um lá, dizendo diferente, falando diferente. Irmãos, há também as dificuldades ligadas às fases da vida e do ministério. As fases da vida e do ministério. O ministério tem fases. Quando o pastor chega, todo mundo aqui já brincou sobre isso e já falou isso, que quando o pastor chega no dia da posse, o versículo citado e o versículo que está ali motivando todo mundo é Hosana ao que vem em nome do Senhor. Depois, entre 1 ano, meu irmão, e 3 anos, o versículo é: com que autoridade fazes isso? E por volta do 5º ano, alguém está dizendo: crucifica-o, crucifica-o. As fases mudam. Pastor novinho tem certos desafios que o pastor mais experiente não tem. Mas se prepare, pastor novinho. Se prepare. Se prepare.
Se prepare, porque hoje você é pastor auxiliar e de vez em quando se comporta como Absalão, à porta da cidade. Quem dera, se eu pudesse eu faria, mas estou submisso ao nosso pastor presidente, mas eu tenho que ser submisso. Aproveita agora, aproveita, porque pode chegar o dia, meu irmão, que você tenha lá um Absalão sentadinho esperando. Cada fase tem os seus desafios. Por exemplo, meu irmão, terceiro ano de ministério por aí, essas coisas não são matemáticas, mas é mais ou menos assim. A pessoa já tem noção de que já acabou aquela fase de empolgação. A realidade já se estabeleceu. E então o pastor vive uma fase de que ele já está lidando há algum tempo com certos entraves. Meu irmão e minha irmã, são muitos os desafios e pressões sobre a vida do pastor, a obra espiritual do diabo, de Satanás contra o pastor, contra a igreja, contra a própria vida do pastor. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que no que tange a liderança de igreja, no que tange a relacionamentos desse tipo, as fases de ministério, eu não conheço uma pressão maior do que o pastorado da própria família. Não tem nada parecido com isso, irmãos. Porque com isso nós estamos envolvidos até as entranhas. Há uma coisa diferente quando uma jovem da igreja começa a namorar e você não aprova o namoro. Há uma coisa diferente quando a sua filha começa a namorar e você não aprova o namoro. Não é tudo a mesma coisa, não. Uma coisa é quando os filhos dos outros cantam na frente da igreja. Cá entre nós podemos falar aqui com liberdade. Outra coisa é quando os nossos filhos cantam. É ou não é, meu irmão? Meu irmão, no dia que a minha esposa está no culto, o culto para mim é diferente. Só dela estar sentada lá, tudo muda. A mulher do pastor, sobre ela, essa figura é uma figura extraordinária para mim. Porque sobre ela repousa algumas responsabilidades e expectativas que são extraordinárias. Por exemplo, a mulher do pastor há de ser uma mulher presente, porém discreta. Eu vou repetir. A mulher do pastor há de ser uma mulher presente, porém discreta. Ela sente aquela vontade de levantar e dar uma palavra na assembleia, na reunião. Mas, meu Deus do céu, segura essa mulher. Porque ela pode destemperar, ela pode falar demais, ela pode demorar. Irmãos, não é fácil. Nós não sabemos, louvado seja Deus, o que é ser mulher de pastor, mas ela sabe. A mulher de pastor tem sobre ela algumas expectativas que são muito difíceis de serem respondidas. A mulher de pastor há de ser uma mulher que não ande de qualquer maneira e nem de forma extravagante. Sobre os filhos do pastor também há uma carga muito pesada. Eles não podem sentir vontade nenhuma de dançar em lugar nenhum, porque senão o desespero toma o nosso coração. Eu estava num casamento agora, sábado, e eu não sei como é que está na região de vocês, mas lá no Rio de Janeiro as coisas estão assim. Eu não sei bem, nem estão maravilhosas lá no Rio de Janeiro. E então, aqueles aplausos, aquelas coisas, os noivos entrando na festa, e daqui a pouco eu olho para o fundo assim do salão, tem lá uma danceteria, aquelas luzezinhas começando a piscar. Eu pensei, meu Deus, será que vão usar aquilo ali? Porque até pouco tempo atrás, meu irmão, quando eu e você chegávamos, depois de fazermos a cerimônia de casamento da igreja, e nós chegávamos no salão, tinha escrito uma plaquinha numa mesa, reservado para o pastor. Hoje, meu irmão,
o povo fica orando para o pastor sair rápido. E os filhos do pastor ficam dizendo para ele: papai, mas eu não quero ir agora. Por que toda vez a gente tem que sair mais cedo? Pastor, eu quero ficar até o final. E você está pensando: meu Deus do céu, se eu saio daqui, essa menina fica aqui, esse menino. E eles começam a dançar ali. Complica a minha vida. Irmãos, há uma expectativa no que tange a simpatia de filho de pastor. Filho de pastor tem que ser simpático. Meu Deus. A gente vai no carro com as crianças já fazendo aquele terror. Quando o irmão te cumprimentar, você fala bom dia. Fala bom dia, meu irmão. Responda ali, olha lá. Olha lá, mulher de pastor. É desse jeito, fala bom dia, responde, Samuel responde. O irmão. Nós queremos que a criança tenha a ideia de que aquela irmã que está vindo cumprimentar é uma irmã que tem dom de língua grande, e que se você não falar com ela, ela vai contar para os outros e tal. Irmãos, é muito difícil a coisa. Eu vim aqui uma ocasião, aqui nesse acampamento em Rio Bonito, tive a alegria de pregar no congresso dos filhos dos pastores, e resolvi no sábado de manhã fazer uma pesquisa ao vivo com eles lá. 10 coisas que você gostaria, que você aconselharia a um pastor no relacionamento com o pastor e com seus filhos. Irmãos, eu comecei a notar. Os filhos de vários aqui estavam aqui. Eles começaram uma gritaria, todo mundo falando junto. Porque filho de pastor, estava todo filho de pastor aqui, eles estavam bem à vontade. Então nós começamos a anotar. Peguei uma secretária e ela está anotando. E aí, num determinado momento, alguém gritou assim: que meu pai não tenha compromissos com a igreja e do ministério no dia do meu aniversário. Falaram 10 coisas, uma delas foi essa. Irmãos, aquele dia era dia do aniversário da minha filha. E a minha família, porque a minha filha faz aniversário no mesmo dia que uma tia e um tio, e a família foi toda para Vila Velha comemorar o aniversário da minha filha e do meu cunhado, para comemorar junto. E eu fiquei por causa da igreja. Eu não tive coragem de contar para eles que aquele dia era aniversário da minha filha. Eu não tive, meus irmãos, porque eu tive a plena certeza que se eu dissesse, eu ficaria desqualificado ali para continuar a falar. Outra coisa que eles falaram que eu achei muito curiosa é que meu pai não pense que o carro nosso é o carro de todo mundo, que todo mundo da igreja cabe lá dentro. Mas meu irmão, uma dificuldade, uma complexidade. Nossos filhos são normais, as esposas são normais, e eu quero lhe chamar a atenção para um texto bíblico que acabamos de ler agora, e para a figura de um homem que viveu intensamente seu chamado e sua família. Trata-se de Abraão. Em primeiro lugar, meu irmão, Deus chama Abraão, e diz o texto que acabamos de ler, que vai com ele Sara e vai com ele Ló. Um homem chamado, uma mulher que acompanha e um sumo que acompanha. Meus irmãos, eu nunca tinha raciocinado sobre isso. A presença de Ló no chamado de Abraão. Deus chama Abraão. O homem sai de Harã. Ele sai acompanhado de uma mulher, Sarai, naquele momento ali. Ele leva um sobrinho. Deus tem um plano para a família dele, mas o chamado nitidamente, Deus fala com Abraão,
Está aqui, meu irmão, um dos maiores desafios da vida e da família pastoral. É o chamado para um homem e uma mulher acompanhando o chamado. Uma mulher que muitas vezes não ouviu direito o chamado, mas ela vai porque é esposa, e junto com aquela família tem um agregado ali, tem um sobrinho. Em primeiro lugar, meu irmão, nós precisamos lembrar que Ismael e Isaque não estavam lá. Isaque não existia, Ismael não existia, os outros filhos que Abraão teve com Quetura não existiam, mas Deus chama Abraão com um propósito de fazer dele uma grande família e uma nação. Era um propósito para a família, mas o chamado foi para Abraão. O chamado é para a família? É claro que é, mas a família não estava lá, completa não. É como você, meu irmão, se nós pudéssemos voltar no tempo. Se nós pudéssemos voltar no tempo. Você, jovem, você na igreja cantando os hinos, você na igreja ouvindo seu pastor. Se sua filha, se seu filho pudesse voltar no tempo e estivessem lá com você, lá naquela igreja de interior, e você cantando e sentindo aquela vontade de ser pastor, sentindo o chamado pastoral. Se seus filhos pudessem entrar naquele quarto quando você começou a orar e pedir a Deus: ó Senhor, abre uma porta para mim lá no seminário. Senhor, o Senhor quer que eu vá para o Rio de Janeiro ou para Campos? Senhor, eu ouvi que tem um seminário em Campos, me dá recursos para ir para lá. Se seus filhos pudessem ver, se seus filhos pudessem ver aquele moço simples, chegando com aquela roupa simples, naquele ônibus simples, aquela malinha, com tudo que a mãe pôde colocar ali dentro, a igreja despedindo, pasta de dentes, sabonete, tudo aquilo, e chega no Rio de Janeiro, chega em Campos, chega em Belo Horizonte, chega em Belém, chega no Recife, aquele menino simples, e desce naquela grande cidade, perguntando aqui e ali para alguém: sabe onde fica o ônibus? Não, é porque eu vim do interior. Agora, se seus filhos pudessem ver, se seus filhos estivessem lá quando você pregou a primeira vez na sua igreja, se meus filhos, irmãos, pudessem estar lá quando eu preguei a primeira vez, uma pessoa com a lamparina segurando para fazer luz. Se os seus filhos pudessem ver você saindo de casa, você ajoelhado pedindo a Deus misericórdia quando estava começando naquela igreja, pedindo a Deus para abrir uma porta. Seus filhos vissem você seminarista, chegando novo naquela igreja, tentando arrumar uma amizade, tentando ser simpático com todo mundo. Quando eu cheguei no Rio, meus irmãos, eu ia para a igreja, eu ficava olhando para a pessoa, esperando a pessoa olhar para mim. Quando a pessoa olhava, eu dava um sorriso para ela, ia até ela, cumprimentava e dizia: bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou João Emílio, eu sou seminarista aqui agora, no que precisar, vai ser um prazer poder te servir. Ficava vigiando. Se os filhos vissem tudo isso, se os filhos vissem você e a sua esposa ajoelhados naquele quarto do seminário, pedindo a Deus para pagar, para Deus dar o recurso para pagamento de mais uma mensalidade, se os filhos estivessem lá quando você levantou o diploma, meus irmãos, mas eles não estavam lá, não estavam. Vi a Marta cantando aqui. Eu me lembro quando ela chegou de Cuba, junto com uma outra colega, Milka, chegou para o seminário, a dificuldade do início para falar português, tudo estranho. Se os seus filhos estivessem lá. Meu irmão, Isaque vai ouvir da história, ele faz parte da história, ele faz parte do plano de Deus, mas ele não conheceu Arã. Comigo naquele ônibus estavam eu,
Deus e os demais passageiros que eu não sei quem eles são. Mas Deus sabe o que estava no meu coração, vindo para o Rio de Janeiro, esperando chegar no seminário. Eu queria que os meus filhos me vissem lavando as panelas lá no refeitório. Eu queria que os meus filhos me vissem lavando o carro de professor. Eu queria que os meus filhos me vissem vendendo crepe junto com um colega. Eu queria você. Chegando no Rio com dinheiro dentro da meia, do sapato, porque a ideia que se tem é que chegando no Rio de Janeiro vão te assaltar. É assim, mas os filhos não estavam lá, irmãos. Já nasceram tomando iogurte. Já nasceram em outro momento. Você dá um valor tremendo àquela igreja. Sabe qual é o nosso desafio, irmãos? Um dos grandes desafios é tentarmos contagiar a nossa família com o nosso chamado. É tão difícil isso. Todo filho de pastor, em determinado momento, pergunta: mas por que meu pai é pastor? E tem horas, meu irmão, que você, humanamente falando, não tem nenhum ponto positivo para dizer, humanamente falando. Você não tem como dizer, aos olhos humanos. Um filhinho de pastor acompanhava o pai no concílio de um jovem. E aquele rapaz foi aprovado no concílio. E daqui a pouco tem aquele momento da consagração. E o pai do menino foi o pastor escolhido para entregar a Bíblia. E o menino está ali observando o pai, observando todo mundo, um pastor daqui, outro pastor dali, e o pai dele vai à frente para entregar a Bíblia ao jovem pastor. O menino está de olho no pai. E o pai volta-se para o jovem pastor, recém-ordenado ali, e diz: eu quero lhe entregar essa Bíblia, que é um instrumento de pastor, aquela história toda que todos nós falamos na hora de entregar a Bíblia. E ele disse: os gladiadores do passado, quando estavam confinados, esperando para começarem mais uma luta, às vezes chegava mais um guerreiro, mais um gladiador, e era apresentado a eles ali, e ele sabia que agora eles tinham mais um reforço, e eles sairiam juntos como equipe para lutarem contra outra equipe na arena. E então, quando chegava um jovem gladiador, um jovem guerreiro, um dos gladiadores se levantava, dizia o pastor isso na hora da entrega da Bíblia. Um gladiador levantava-se e dizia para aquele que acabara de chegar: nós, os guerreiros que estamos às portas da morte, vos saudamos. Eu também, como pastor, e meus colegas aqui, que estamos às portas da morte, vos saudamos. Meu irmão, o menino olhou: meu Deus, nós estamos às portas da morte, e chegou mais um para morrer. É a ideia de que o ministério é pesado demais, de que o ministério é muito difícil, que o ministério é duro. Meus irmãos, pastor não fala mal da igreja com os filhos. Não fala. Às vezes você está conversando com a sua esposa, eu sei, às vezes a gente passa até aperto, porque a gente começa a tratar de algum assunto e de repente você acha que a criança, que o filho está dormindo, e ele diz: mas é isso assim, assim? Aí você tem que dizer mais ou menos dentro do possível na hora: papai, por que o senhor é pastor? Eu sou pastor porque o papai foi chamado por Deus, e quando o papai prega, vidas são transformadas, meu filho. Minha filha, tem muitas pessoas, muitas crianças como você, que ficariam sem seus pais dentro de casa, mas porque Deus usa o papai pregando na igreja, aconselhando, as famílias ficam juntas. Minha filha, meu filho, quando nós estamos no culto, uma coisa maravilhosa acontece. Nós estamos cantando, os anjos estão ao nosso redor, o Espírito Santo de Deus está agindo, e uma pessoa chega ali
ali na porta da igreja e entra para ter a vida restaurada, mudada. Ela iria tirar a própria vida, meu filho, mas Deus usou o papai para dizer que Jesus Cristo é a única esperança, para dizer, meu filho e minha filha, que Jesus Cristo salva, que Deus ama aquela vida. Meu filho, minha filha, tem muita gente que está vivendo desesperada, mas Deus usa papai para abençoar essas pessoas. É por isso que nós somos pastores. É por isso, meus irmãos, é contagiar a nossa família com aquele chamado, ainda que eles não estavam lá. Mas meu irmão e minha irmã, agora nós descobrimos que tem o tal de Ló que anda junto. E Ló vale a pena ser percebido, porque todo pastor tem pelo menos um. Ló é aquele de quem você não é pai, mas ele está com você. E num determinado momento ele cria confusão. Ló aqui representa aquele cunhado seu, gente boa, aquele que vira e mexe, liga para sua esposa pedindo para ela depositar um dinheiro na conta dela, e a sua esposa fica tentando arrumar uma maneira de ajudar o irmão e não te irritar. Ló pode representar aquele sobrinho que dá uma tremenda dor de cabeça, e um dia seu irmão, sua irmã liga para você e diz assim: mas você não pode ficar com ele aí não, que aí ele estuda, aí vocês levam ele para a igreja. Ló pode ser também aquela sogra, aquela mulher complicada, que acabou ficando com você. Porque, meus irmãos, não existe casamento só com uma pessoa, isso não existe. É uma ilusão. Eu fico com vontade de rir, meus irmãos, de pastor que pensa que ele vai para outro estado e aí o estado das coisas vão mudar. Não, meus irmãos, nós somos os pastores da família toda. Tudo que acontece nas nossas famílias, alguém lembra. Mas e o João? Vamos perguntar a ele. Minha esposa um dia me disse: não dá para nós irmos de férias a Manhumirim, minha cidade, porque a gente chega lá, a gente chega 9 horas da noite, por exemplo, depois de um dia de viagem, aí começa. Não, tem que ir hoje na casa da tia fulana, hoje, porque ela vai viajar amanhã cedo e falou que precisa falar com você. Olha, a tia fulana de Cicrana está doente, falou que pelo amor de Deus, não é para deixar você ir sem ir lá orar por ela. Olha, não é para deixar de ir na casa da prima que está quase separando, pelo amor de Deus, não deixa de ir, porque está quase separando. Falou que só está esperando você chegar aqui. João Emílio, a tia Cicrana está perguntando se não dá para emprestar 3.000 para pagar isso assim. Meus irmãos, sem pensar, e aqui não é, a gente fala as coisas com, nós temos carinho pelas nossas sogras e pelos sogros, mas irmãos, sem pensar aquela presença do pai e da mãe em todo casamento. Você vai dizer assim: pastor, o João está dizendo isso porque a sogra dele deve viver na casa dele. Não vive não, irmãos. Mas a nossa sogra está dentro da nossa casa todo dia, mesmo quando ela não está lá. Tem dias que a sua esposa lhe diz uma coisa que aquilo não vem dela não, meu. Não pense mal da minha esposa nem da minha sogra. A minha esposa e a minha sogra, e a sua esposa e a sua sogra são a mesma coisa. Mesma coisa. Um dia eu brinquei com um irmão, falei assim: olha, você tem que chamar a sua esposa
e trazer aqui na igreja para nós fazermos uma sessão do descarrego. Nós vamos chamar a sua esposa e talvez algum dia você já teve até a vontade de dizer para sua esposa, olhando para ela, mas você falar o nome da sua sogra, por exemplo, Maria. Você olhar para a sua esposa, a sua sogra chama-se Maria, e você dizer: Dona Maria, saia desse corpo que ele não te pertence. Porque, meus irmãos, é impossível nós fugirmos da nossa criação. Tem dias que a minha esposa deve sentir vontade de olhar para mim e dizer: Sr. João, saia desse corpo que ele não te pertence. Porque é impossível, meus irmãos. Os modelos que nós temos vêm de casa. Então está ali uma mulher. E agora, no que se refere a isso, eu acho que eu vou precisar continuar amanhã por causa do nosso tempo aqui. Mas o desafio com relação ao pastorado da mulher, que eu quero convidar você para nós refletirmos amanhã à luz da vida de Abraão. Outro dia, minha esposa estava falando alguma coisa comigo, começou a falar alto, do jeitinho que a sua fala com você, quando vocês estão sozinhos, é claro. Ela começou a falar mais alto comigo. Eu disse: olha, me respeita que eu sou seu pastor e vem aqui me dar um beijo. Ela disse assim: mas o beijo do pastor não pode. Porque há, meus irmãos, uma mistura das coisas. Pastorear a esposa não é simples. Não é simples. Eu queria orar com você, para que Deus te abençoe esta semana. Meus irmãos, esse lugar aqui para mim é um lugar de milagres, sabia? Esse lugar aqui para mim é um lugar de milagres. Quando eu vim aqui a primeira vez, foi com o pastor Ebenezer, que eu vim dirigindo para ele, eu era seminarista. Depois, inesquecível, um retiro que nós tivemos com o pastor Miqueias da Paz Barreto, pregando todo dia à noite. Os temas mais simples que eu já ouvi aqui nesse retiro: o pastor e a oração, o pastor como evangelista, o pastor e a igreja. Cada dia à noite, meus irmãos, Deus falava tão profundamente. Eu queria dizer que eu estou confiante que Deus vai fazer milagres na sua vida a partir desse lugar aqui. Você pode ter chegado aqui desanimado com a sua vida familiar, sobrecarregado, meus irmãos, mas quando nós começamos a orar, como orou o pastor Edgar, como orou o pastor Geraldo Jeremias aqui, como orou o outro pastor, juntamente com o pastor Geraldo Jeremias, aquela oração: Senhor, nós aqui somos teus servos, nós estamos aqui, Senhor Deus, pedindo pela família Batista Fluminense, pela família pastoral. Meus irmãos, eu acredito que Deus escuta as nossas orações, e talvez aquilo que está pesando no seu coração, pesando na sua alma, as suas dificuldades, a sua decepção como pai, a sua decepção como marido, a sua frustração de não ter conseguido chegar até determinado lugar, meu irmão, Deus vai renovar a sua vida. Abraão é um exemplo extraordinário, que para Deus agir não depende da idade do homem. Quando Deus chamou, estava com 75 anos. Deus tem um chamado para você aos 75, aos 76, aos 77, aos 78, 79, 80, meu irmão, até o último dia. O chamado estará lá, e a sua família estará sendo cuidada por Deus. Eu quero concluir com o irmão e orar com o irmão, lembrando de um dos versículos da palavra de Deus que eu mais gosto. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado,
nunca, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Abraão está ali, tendo que ser pastor de Ló. E Ló é complicado, porque Ló, ele escolhe, num determinado momento, você sabe bem a história, os pastores de Ló e os pastores de Abraão entram em conflito permanente. Então Abraão chama, ele é o pastor, ele é o líder, ele é o homem chamado, e ele tem uma pessoa complicada em casa. Ló está ali, gerando dificuldades, mas ele chama e diz assim: meu filho, não é bom que seja assim. Os seus pastores e os meus pastores estão entrando em conflito. Vamos fazer o seguinte: vamos formar agora a Igreja Batista da Paz, porque a nossa Igreja Batista aqui está em conflito. E Ló olha para as planícies de Moabe, e diz o texto que era como o jardim do Senhor, e ele escolhe lá. Mas você, pastorzão, a sua família espera que você escolha a paz e não as planícies de Moabe. Tá bom. E o povo da família diz assim: mas fulano é bobo, fulano é assim. Talvez a sua esposa diga: por que você deixou? Não, deixa ele ir. As planícies de Moabe depois se transformam naquela região de Sodoma e Gomorra, que hoje não tem nada. É o pastor lidando com os conflitos que estão fora dos conflitos ligados a filho diretamente, à esposa. É um sobrinho que você tem que ajudar, é seu irmão, é sua irmã. Irmãos, quantos de nós aqui já fez viagem longa por causa de cunhado, por causa de cunhada, por causa de sobrinho, por causa de tio, por causa de tia? Deixa eu lhe contar uma aqui. Eu estava pregando em Campos, na nossa associação lá de Campos, muito boa associação lá, e um priminho meu de segundo grau, de terceiro grau, estava hospitalizado em Muriaé. Eu fiquei sabendo que saíram com ele de Manhamirim à noite, na ambulância, e que foi uma aflição muito grande, e que o menino estava em Muriaé. Eu levantei um dia cedo, peguei o carro e saí de Campos e fui lá em Muriaé. Procurei por todo lado, encontrei o hospital. Desci do carro. Quando eu estou chegando na porta do hospital, a minha prima e o pai dela, eu encontrei com eles, cheio de vontade de orar, pensando na minha prima, que é a avó do menino, a aflição dela, da minha tia. E quando eu cheguei lá, eu disse: fulano, e eles me cumprimentaram mais ou menos assim: oi, tudo bom? Eu disse: tudo bem, e vocês? Tudo bem. Eles perguntaram para mim: está passando por aqui? Eu disse: não, eu estou em Campos e fiquei sabendo que vocês viveram ontem, vim aqui. A minha prima respondeu assim: não sei se vai dar para ver ele não. Eu me dirigi ao pai dela, que me conhece desde quando eu era pequeno, tentei puxar o assunto, aquela frieza. Mas o meu avô dizia assim: pastor que vai num lugar e não ora é pastor que não vale nada. Meu avô dizia isso: pastor que chega num lugar e não faz uma oração não vale nada. Irmãos, muitas vezes na minha vida eu lembrei dessa palavra do meu avô, e vontade até de voltar dali, de ir embora, uma frieza tão grande. Eu segurei na mão dela e disse assim: eu vim aqui para orar pelo menino, me leva lá onde ele está. Ela não ofereceu para levar, mas eu pedi: me leva lá.
Porque a atitude de pastor é assim, irmãos. E ela pegou e foi me levando até lá. Eu cheguei lá, pedi licença, um monte de mãe naqueles quartos, um monte de criança. E eu comecei a orar por aquele menino, comecei a pedir a Deus, saí dali, fui embora. Eles não disseram nem obrigado, nem obrigado. Mas irmãos, aquela tristezinha que dá em nós. Mas eu fui embora num determinado momento da estrada. Deus começou a falar no meu coração: você fez o que tinha que fazer. Você agiu como pastor. Quantas vezes você vai também na casa de alguém e a pessoa não dá valor? Você foi na casa dos seus parentes. Uma outra ocasião eu trouxe para o Rio uma pessoa ligada à minha família, convidei para morar na minha casa, dei o meu quarto, a minha cama, e disse para a pessoa assim: olha, eu estou te recebendo aqui como se eu estivesse recebendo um fulano de tal. E ele sabia que eu tinha muita consideração pelo fulano de tal. Aquela pessoa ficou na minha casa, criou problemas no seio da igreja, criou dificuldades e foi embora. No dia que foi embora, nem tchau deu. Fez falta de educação comigo. Eu procurei ajudar numa outra ocasião. Meus irmãos, nós somos os pastores, sempre tem algum logo perto de nós, sempre tem. Agora há poucos dias, no mês de janeiro, o meu tio, irmão do meu pai, ficou enfermo, foi operar. 3 filhos, nenhum filho perto, nenhum filho via há muito tempo, nenhum filho veio, nenhum filho fez nada de estar presente, nenhum filho pegou o carro, nenhum filho foi até lá. Eu chamei meu pai e nós dois viajamos para ver meu tio que tinha sido operado. Ficamos com ele, oramos com ele e fomos embora no outro dia. Foram 14, 15, 16 horas de viagem para ficarmos com meu tio um pouquinho. E o meu tio, eu tenho certeza, meu irmão, que ele nunca vai esquecer. Você não pode depender da memória dos outros. Você tem que fazer o certo porque é o certo. Na sua família tem muitas pessoas. O Ló foi para Sodoma e Gomorra, e aí ficou lá o Abraão: Senhor, e se tiver 50 justos? Se tiver 50 eu não vou destruir. E se tiver 45, Senhor? Se tiver 45 eu não vou destruir. E se tiver 40, Senhor? Se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 30 eu não destruo. Se tiver 20 eu não destruo. Se tiver 10. Abraão pensou. Ló, a mulher, as 2 filhas, os 2 genros, aí já tem 5. Se tiver mais 5 lá. Mas aí, meu irmão, não tinham justos. E veio aquela destruição sobre Sodoma. E a parte do texto bíblico que mais me chama a atenção é a seguinte: lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló. Lembrou-se o Senhor do pastor Joaquim. Lembrou-se o Senhor do pastor José. Lembrou-se o Senhor do pastor Paulo. Lembrou-se o Senhor do pastor Antônio. Lembrou-se o Senhor do pastor Luiz. Lembrou-se o Senhor do pastor Geraldo Jeremias. Lembrou-se o Senhor do pastor Aécio. Lembrou-se o Senhor do pastor Carlos. Lembrou-se o Senhor do pastor Felipe. E salvou alguém da família. Nós estamos orando aqui pelas nossas famílias e Deus se lembrará de você, meu irmão. Deus se lembrará. Depois vem aquela história terrível. Os reis entram, liderados por Quedorlaomer, e pegam todos, levam Ló embora, levam a esposa, as mulheres, os bens. Aí Abraão junta os 318 guerreiros que ele tinha treinado. Abraão era um líder, irmãos. Ele treinou 318 e eles vão resgatar Ló. Que você vai ter que ir lá
resgatar alguém da sua família. Esse povo da nossa família dá muito trabalho, sabe por quê? Eles arranjam casamentos que você não aprova e você tem que fazer. Quem aqui, meus irmãos, não andou vivendo isso? Eu recebi um dia, a gente conta essas coisas aqui com liberdade, porque nós estamos entre os iguais. Aqui todo mundo é igual. Aqui, meus irmãos, nós somos batata do mesmo purê. É isso mesmo. Aqui nós somos batata do mesmo purê. Nós somos peixe do mesmo aquário. Eu recebi uma ligação de uma irmã minha, e ela não estava aguentando mais. Ela disse assim: meu irmão, por favor, me libera para casar. Me libera, meu irmão. Meu irmão, entenda o que eu estou vivendo. Eu preciso, meu irmão, de saber que o Pai e você abençoam o meu novo casamento. Meu irmão, me casa, meu irmão. Eu não quero outro pastor lá, não. Pare de chamar meu ex-marido de seu cunhado, porque não é mais. Meu irmão, eu só caso se for com você me casando. Se não for para você me casar, meu irmão, eu junto, mas não caso. Meus irmãos, estava dirigindo no Rio, aquela confusão do trânsito, e eu fiquei lembrando de quantos casamentos dos outros eu fiz. Pessoas que já estavam vivendo juntas, que eu nem sabia e que você nem sabia. Com a nossa família, às vezes, nós queremos ser no rigor da lei. Meu irmão, nós somos os guerreiros da nossa família, da nossa casa. Pegaram Ló e levaram. Nós vamos lá para ajudar a resgatar. Nós somos os intercessores. Senhor, tenha misericórdia da casa do meu irmão, da casa dos meus tios, da casa da minha irmã. Senhor, tenha misericórdia. Salva, não destrua com tudo não. Eu quero convidar você agora para orarmos juntos, e você vai ficar em pé em nome do seu Ló, em nome de um Ló que tem na sua família. E talvez, meu irmão, você vai ter que voltar lá e falar com ele e tomar uma atitude, mas Deus vai lembrar-se de você. Deus vai lembrar-se de você. E quando Deus talvez tivesse de fazer algo por consideração a você, Deus vai mudar a história daquele sobrinho, daquela sobrinha. Vamos orar agora. Eu quero convidar você para amanhã cedo nós pensarmos sobre o pastorado da esposa. Vai ser uma bênção. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar por sua família. Senhor Deus, grande é teu nome em toda a terra. O Senhor é o Deus que age agora no Japão, na China, na Etiópia. O Senhor é o Deus que age agora em Israel, no Peru, no Equador, na Bolívia. O Senhor é o Deus que age no Brasil. O Senhor age agora no estado do Rio de Janeiro. Senhor Deus, agora haja aqui agora em Rio Bonito agora. Senhor, olha para nós aqui nesta noite. Contempla, Senhor, as nossas famílias, as dificuldades. Senhor, eu peço que o Senhor considere o teu servo que está orando agora. Considere, Senhor Deus, o pedido desse pastor por um neto, por uma neta. Considere, Senhor Deus, o pedido desse pastor por um irmão, por uma irmã, pelos seus filhos, pela sua esposa. Senhor Deus, e assim como Abraão teve uma atitude pastoral, o Senhor nos dê a atitude de interceder, de conciliar, que a palavra da conciliação esteja nos nossos lábios, a palavra da paz, que o Ló possa ficar com o que ele quiser, para que reine a paz. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor abençoe essa semana, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus.